Oi, alô, eu sou a Rosa e esse é um quadro aqui no canal onde eu conto histórias dos meus inscritos, de pessoas aleatórias que me escrevem no meu e-mail falando tudo em relação à Alemanha ou ser casado com um alemão, sobre a língua alemã. E eu já trouxe algumas histórias aqui de romance, algumas histórias de treta com o vizinho. Hoje eu tenho uma história bem interessante. Eu não vou falar o nome da pessoa porque a pessoa não deixou muito claro aqui se queria que eu a identificasse ou não. Faz quase um ano que essa pessoa me escreveu, ela me escreveu em março. Me perdoe, por favor. Mas infelizmente eu não consigo sempre conseguir dar conta de tudo e eu já deixei o seu e-mail como prioridade, acredite. Finalmente eu tô aqui pra contar essa história. Eu vou inventar um nome, tá, gente? Eu vou chamar ela de Priscila. Vamos chamar de Priscila. Tá bom? É uma brasileira, mas vocês... Espera aí, deixa eu contar a história pra vocês entenderem. Eu vou estar olhando aqui, é porque o meu computador tá aqui embaixo e do nada vocês estão na minha cozinha porque o meu quarto é uma bagunça pra eu filmar pra vocês. Vamos lá. Oi, Rosa, tudo bem com você? Primeiramente, desculpa pelo meu português. É difícil escrever em português pra mim. É bem difícil. E aí vocês vão entender agora por quê. Eu acompanho o seu canal há pouco tempo, mas eu estou amando muito os vídeos de vocês. E que também mostram o lado da outra moeda de se viver na Alemanha. Eu vi um dos seus vídeos que você está procurando por histórias, então eu vou contar a minha. Bem, o meu nome vou dizer que é Priscila. Ela tem 27 anos. E ela nasceu em Recife, Pernambuco. Mas elas se mudaram para a Alemanha quando ela tinha 5 anos de idade. Quando ela fala nós, ela quer dizer ela e a mãe dela. E, infelizmente, o pai biológico dela faleceu quando ela tinha 3 anos de idade. E depois disso, a mãe dela decidiu que queria morar fora do Brasil, em busca de uma vida melhor, tanto pra mim como pra ela. Super imagino. Tem muitas inscritas minhas, talvez você é uma dessas, que também procura por essa vida melhor pra você e seus filhos, né? E minha mãe no Brasil sempre era muito independente. Quando ela era mais jovem, ela começou a trabalhar num banco. Ela tinha uma própria empresa, também tinha um carro e também tinha uma casa própria. E naquela época era ser muito independente mesmo, realmente, né? Isso tem melhorado bastante a cada dia, mas antigamente a gente sabe que para uma mulher sozinha com um filho era muito mais difícil, né? Por questão mesmo de preconceito, rede de apoio. Então ela sabia se virar sem a ajuda dos outros. Mas quando nós mudamos para a Alemanha, tudo mudou. A minha mãe, ela encontrou um alemão, que é o meu padrasto, pela internet. E se apaixonou. Olha que legal, já na época, né, já existia essas histórias de romance pela internet. Eles se encontraram e ele veio 2 vezes pro Brasil e ela visitou ele na Alemanha uma vez. Então eles resolveram se casar. Depois do casamento deles, minha mãe e eu nos mudamos então pra Alemanha. Ou seja, eles se conheceram pela internet, né, ficaram se visitando um ao outro até ela vir pra Alemanha com a filha dela, que é no caso a inscrita que tá escrevendo. Nós mudamos pra uma aldeia pequena com poucos habitantes, ou seja, né, tipo um vilarejo, um Dorf, como eu já falei pra vocês em alguns outros vídeos, que não é muito fácil, né? E lá tinha muito preconceito, e eu super imagino porque até hoje eu também vejo isso, sabe? Nunca presenciei, nunca vivenciei isso, na verdade, mas você percebe... Eu vou pra muitos vilarejos aqui na Alemanha, né? O tio do meu marido mora na Floresta Negra. E toda vez que a gente sempre viaja, assim, pra vários vilarejinhos do lado, sabe? E a gente vê que é tipo... Eu não sei se é um exagero meu dizer que 90% da população, se não 95% da população, são alemães puros. Então quando você é estrangeiro, eles já perguntam, nossa, de onde você é? Eles percebem, né, no seu modo de se vestir, no seu rosto, no seu jeito de falar. Então por isso que eu acredito que pode haver sim muito preconceito, ao contrário do que acontece aqui em Munique, por exemplo, que tem extremamente muito estrangeiro. Então as pessoas já estão acostumadas a lidar com os estrangeiros, né? Tem uns estrangeiros no dia a dia, por isso que se você diz isso, eu acredito sim. Imagina você se mudar de uma cidade com 1,6 milhões de habitantes para uma aldeia de 30 mil habitantes. É uma diferença enorme, não é? Então, desde que chegamos na Alemanha, nós sofremos muito com preconceito. As pessoas da aldeia falavam muito mal da minha mãe e que só se casou com um alemão por interesse. Nossa, eu sinto muito, muito, muito mesmo você passar por isso. E principalmente a sua mãe também, né? A minha mãe sempre fingiu que não se importava com o que os outros falavam. Mas eu sei que ela se importou sim com um pouco dessas fofocas. É verdade, porque mãe, né, quer se fazer forte. Ou até mesmo você, por ser mulher, você já passou por tantas dificuldades na sua vida que você fica tentando pensar e acreditar em você mesmo que isso não vai te atingir. Quando na verdade atinge sim lá no fundo, né? Bem, minha mãe veio em busca para um futuro melhor para nós. E por isso que ela engolia tudo.
e se jogava e se matava de trabalhar. Ela trabalhava com limpeza em um hotel sem ser registrada. E isso, gente, é proibido aqui na Alemanha, tá? Se tivesse algum controle, a empresa, como a mãe dela também, teriam que pagar uma multa. É muito proibido você trabalhar sem documentos aqui na Alemanha. E isso é um absurdo, porque você não tem direito a nada, né? Você não tem direito a seguro de saúde, seguro-desemprego, porque é como se você não trabalhasse. Ela trabalhou com limpezas também em supermercados e no fim ela trabalhou como caixa em um supermercado. Ela sempre trabalhou muito para não passar muito tempo naquela nova casa dela. Será que ela já queria sair? Quando eu tinha 5 anos, eu sou morena e não sabia falar alemão na época. E eu fui diretamente para o kindergarten, onde eu aprendi muito rápido o alemão. Para quem não sabe, o kindergarten é um jardim de infância aqui na Alemanha e é a partir de crianças de 3 a 6 anos de idade. As crianças aqui na Alemanha, elas vão com 6 ou 7 anos de idade para a escola aprender a ler e a escrever. E fiz muitas amizades com crianças que foram meus amigos. Mas quando eu entrei na primeira turma de uma escola de ensino fundamental, que é o que chamamos aqui de Grundschule, eu tinha 7 anos. E a minha vida, ela mudou completamente. Eu sofri muito bullying nessa escola por ser estrangeira. Eu era chamada de nega, filha de nega, de estrangeira e muito mais. Agora eu vou dar uma pausa, gente, porque agora eu fiquei triste. Eu já tinha lido esse e-mail dela faz muito tempo e eu já tinha marcado porque eu sabia que eu queria ler essa história pra vocês. E é muito triste, principalmente quando a gente ter filho, né, da gente já saber que primeiro, eu, né, mulher branca, com minhas filhas que são metade alemão, metade croata, metade brasileira. E eu sempre tive esse medo que as minhas filhas passassem preconceito por serem estrangeiras. Até hoje isso não aconteceu. Já aconteceu várias vezes de algumas crianças ficarem perguntando: Sofia, por que sua mãe fala tão engraçado? Por que sua mãe fala diferente? E isso me doeu, sabe? Mas eu sabia que era apenas uma criança, mas a minha filha não passou por isso. E eu fico imaginando, imagino uma criança que passa sim por isso, por um preconceito por ser estrangeira e por causa da cor da sua pele. Gente, isso é muito triste, isso é muito sério. E é aquilo, né? A Alemanha é um país maravilhoso. Não existe, eu arrisco dizer pra vocês que não existe o preconceito aqui na Alemanha que existe no Brasil. Vocês podem dizer o que for, gente. O Brasil, infelizmente, é um país extremamente preconceituoso em relação à cor da pele. Também. Muito. E isso não acontece tanto na Alemanha, porém acontece. Então por isso que eu achei muito importante estar lendo a história dela aqui pra vocês, porque eu queria que vocês soubessem que sim, existem preconceito na Alemanha. Inclusive, quando as crianças elas estão expondo esse preconceito delas, é porque já veio de dentro de casa. Quando as crianças a chamavam de Ausländer, que significa estrangeira, é um jeito de xingar, sabe? Ah, sua estrangeira. No Brasil é a coisa mais linda do mundo você ser gringo, né? Você ser estrangeiro. Nossa, todo mundo adora gringo. Aqui é diferente, né? Tantas pessoas gostam, mas como também pode haver um preconceito de dizer: ah, era pobre no teu país e veio aqui pra viver aqui melhor, entendeu? Tipo, somos seres melhores que vocês. Isso pode acontecer, não acontece sempre, mas pode acontecer. E nesse caso aqui é muito mais triste, porque era com a criança. Então imagina, eu era uma criança de 7 anos, sofrendo bullying, sem saber por quê. Ela não entendia na época, né? Hoje ela entende porque ela é adulta. E eu só tinha 2 amigas naquela época, porque as outras estavam com vergonha de serem minha amiga. Gente, que triste. Tem a vergonha, né? E tem aquele medo de não ser aceito pelos amigos, porque acham, ah, se eles não gostam dela, então é melhor eu não andar com ela pra eu não perder a amizade deles. Nas jardins de infâncias, nunca ouvi falar em coisa assim, mas nas escolas pode ser com muito mais frequência, porque crianças de escola já são mais velhas, já têm uma mentalidade mais formada, já entendem muito mais coisa, já conseguem expor também, né, opinião e sentimentos de uma forma diferente do que as crianças de jardim de infância. Então isso é um tema muito sério, isso é muito triste. E as minhas amigas também ficavam com medo de sofrer bullying por estar comigo. Eu me lembro que muitas vezes eu fingi que eu ia pra escola, mas eu me escondia embaixo da escada da escola pra não entrar na minha turma, porque eu tava com tanto medo de ser atacada. Eu nunca contei nada pra minha mãe, porque eu vi que ela estava sofrendo e não queria dar mais trabalho. Depois de anos é que eu falei com os meus parentes sobre isso.
Gente, que pesado, hein? Que pesado. Quantas crianças não passam por isso, né? Quão triste é também da criança achar que não pode, que não deve falar para os seus pais o que é que está vivendo. Ter medo de fazer a mãe sofrer em vez de lutar por ela. Cada um tem sua experiência, né? Cada família tem a sua experiência, cada pessoa tem uma forma de lidar com sua dor de uma forma diferente. E nesse caso, nada pôde ser feito porque os pais não sabiam, provavelmente a professora não sabia, ou a professora via, fingia e não fazia nada. Isso é um tema muito complicado. Por isso, minha gente, que eu sempre digo, deem colo pro filho de vocês. Deixem muito, muito exposto pra eles que eles podem contar com vocês, independente do que seja, independente do que seja. Eles têm que saber que eles podem contar com vocês, que você como mãe, como pai, você pode lutar por ele, sabe? Nessa situação, essa criança sofreu por anos e anos sozinha. Vocês imaginam quantas vezes essa criança chorou na cama de noite, tomou banho com palpitação no coração, comeu pensando nesses momentos uma vida inteira e nada pode ser feito. Geralmente aqui na Alemanha, hoje em dia, tá, gente, ela tem 27 anos. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Não sei como acontecia há 20 anos atrás, não sei como acontece em todos os lugares da Alemanha. Mas na escola da minha filha existe um projeto chamado Anti-Bullying, por exemplo, que quando eles percebem que as crianças estão brigando, não importa se é por causa de um lápis, não importa se é por causa de uma roupa, se bateu, o que não importa. Eles reagem no mesmo momento, eles têm uma psicóloga na escola extra pra isso, para todo tipo de conflito. Já ouvi falar que tem várias escolas aqui em Munique, na Alemanha também, que trabalham assim com psicólogos que vão ajudar as crianças a não passar por isso ou sair dessa, que vão trabalhar juntamente com os pais. A minha mãe, ela voltou para Recife de vez em 2015. E agora eu estou quase sozinha na Alemanha, porque todos os familiares dela moram no Brasil. Essa foi só um pouco da minha vida aqui na Alemanha. Eu tenho muito mais coisa pra contar. Bem, ela disse que ela não tem problema, que se eu quiser eu posso convidá-la pra ela falar um pouco sobre isso no meu canal, através de uma live. E ela contou a história dela porque ela quer que os brasileiros também conheçam o outro lado da moeda, de se casar com um alemão e de viver na Alemanha com o seu filho. Porque a mãe dela nunca falou que estava sofrendo aqui na Alemanha pra família dela. E eles sempre pensaram que a gente vivia muito bem aqui, ou seja, a mãe dela provavelmente nem dizia que fazia limpeza aqui, né? E ela não falava que era para as pessoas não se preocupar. Eu espero que você tenha gostado da minha história. Obrigada pela sua paciência e pelo seu tempo por ler o meu texto. Atenciosamente, Priscila, nome fictício. Eu vou escrever pra ela. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários se devemos fazer uma live, o que é que vocês acham? Se eu devo fazer uma live com ela. Eu quero primeiro ver, né, se ela tá bem hoje em dia pra falar sobre o assunto, porque eu não quero mexer, né, na ferida de ninguém, porque isso é um assunto muito sério, muito triste. E se ela dizer que ela já se curou disso, que ela tá bem hoje pra falar sobre isso, o que é que vocês acham de eu convidá-la pra uma live aqui no canal? Escrevam aqui nos comentários, escrevam se vocês já passaram por algo parecido, já vivenciaram algo assim. E é isso, gente. Eu trago muitas histórias lindas aqui, muitas histórias de romance e felicidade, mas também existem histórias, assim, difíceis e às vezes até mesmo tristes como essa. E eu acho muito importante estar trazendo aqui no canal, porque como ela falou, é isso que eu quero que vocês saibam. A Alemanha é um país maravilhoso, mas nem tudo são flores, nenhum país no mundo inteiro é perfeito. Talvez seja perfeito pra você, tipo, a Alemanha, ela é perfeita... Não, ela não é perfeita pra mim, mas eu me sinto muito feliz aqui, eu me sinto muito bem aqui, mas ela não é perfeita. E tem gente que passa por situações boas e tem gente que passa por situações difíceis, tem gente que supera, e histórias assim, gente, não é fácil de superar, porque você leva pro resto da sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra saber mais sobre a vida na Alemanha. Quero ler os comentários de vocês aqui, hein? Não esqueça aquele likezão que é super importante. E pensem também em se tornar membro do meu canal e apoiar o meu trabalho, gente, que eu vou ficar muito feliz. Um beijão e até um próximo vídeo. Tchau!